Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O tema de hoje bota estranho nisso, até a gente ficou surpresa aqui na hora de pesquisar, porque é um tema que consegue juntar todas as outras teorias da conspiração em uma só. Nova ordem mundial, Illuminati, lavagem cerebral, 5G. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o QAnon. E aí, meninas, o que vocês têm sobre esse assunto? Vamos começar sobre o que é o QAnon. Então, o QAnon é um termo que é praticamente genérico, que serve para esse conjunto de teorias que a Paty falou, né, que alegam falsamente que o mundo é governado por uma conspiração de pedófilos adoradores de Satanás. Olha, que resumo lindo. Só isso, muito simples. É só isso. E que o salvador da pátria seria quem? O Donald Trump. Não, e fora que seguidores, né, dessa seita, dessa elite que comanda esses pedófilos, adoradores de Satanás, teriam envolvidos aí o Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Oprah Winfrey, a Ellen DeGeneres, a Dalai Lama. Meu Deus, que rede, hein? Que rede grande. E as pessoas que acreditam, né, nessa teoria, que acreditam também que além dessas pessoas molestarem essas crianças, membros desse grupo matam e comem suas vítimas para extrair uma substância química que prolonga a vida, chamada adrenocromo. Como os cientistas ainda não descobriram, não sabemos. Bem, e ficou tão sério esse grupo, essa teoria, que até o próprio FBI qualificou eles como uma ameaça de terrorismo doméstico. E assim, alguns especialistas acabaram considerando esse movimento como um movimento religioso, né, que torna o Trump como um messias salvador. Isso não é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, vocês não acham? Eu acho. Não. Cada um tem o salvador que merece, né? Nossa, meu Deus. Né? Segundo a tradição do QAnon, agora o ex-presidente Donald Trump foi recrutado pelos principais generais militares dos Estados Unidos para concorrer à presidência em 2016, a fim de acabar com essa conspiração e levar os membros à justiça. Muitos desses membros dessa cabala logo serão presos, diz a teoria. E alguns serão presos na Baía de Guantánamo, enquanto outros enfrentarão tribunais militares e serão executados. Entre aspas, porque Donald Trump já foi e vai tarde. Com certeza. Mas o Trump, ele chegou a ser questionado em relação a esse grupo, se ele sabia, enfim, o que ele achava. E ele falou assim que, bem, ele entende que o pessoal gosta dele, né? E se eles veem que ele pode ajudar a humanidade de alguma forma, né? Que ele estaria disposto a fazer isso, né? E é engraçado que os seguidores, né, do movimento têm pessoas que fazem parte do Partido Republicano, né, dos Estados Unidos, que é justamente o partido do Donald Trump, né? Até tem um exemplo, né, de uma deputada federal deles, né, que ela, tipo, difunde muito bem a ideia, tudo que ela acredita mesmo, que é a Marjorie Taylor Greene, que ela é deputada federal pelo estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O QAnon, ele tem algumas semelhanças com outros pontos muito problemáticos da história, né? O primeiro paralelo que a gente consegue fazer entre as coisas que o QAnon sustenta e momentos problemáticos são referências nazistas. Porque se você parar para pensar, esse discurso que foi o resuminho que a Roberta deu no começo, né? Que tem uma cabala secreta que tá tomando conta do mundo, que eles sequestram crianças, que eles matam e comem crianças, que eles controlam posições altas do governo, que eles controlam bancos, que eles controlam finanças, que eles querem desarmar a população, que eles querem promover o fim da família e do cidadão de bem. Do cidadão de bem, acabar com a raça branca, né, fazer miscigenação, e tudo é um discurso muito nazista, muito semelhante ao discurso da Alemanha nazista. E um outro paralelo bem problemático também que dá para fazer com o QAnon é, como a Beta mencionou, eles acreditam que vai ter esse momento de uma luta
em que todos os opositores serão punidos, e eles chamam esse evento de The Storm, ou a Tempestade, que vai ser esse evento em que o Trump e os militares vão tomar conta dos Estados Unidos e todos os opositores vão ser presos, vão ser mortos. Essa crença desse movimento, desse momento de luta de bem e mal, e que todos os opositores serão derrotados, tem muita semelhança com Helter Skelter. A gente pode até fazer um episódio só sobre Helter Skelter. Mas para vocês terem uma ideia, o Helter Skelter foi o que motivou os assassinatos que foram cometidos pelo Charles Manson. Esse Helter Skelter, ele tinha essa visão igualzinha do QAnon, só que o foco deles era em luta de raças. Então eles acreditavam que ia ter um dia que existiria uma luta de raças que ia destruir praticamente o planeta entre negros e brancos. E aí seria o momento em que a raça branca ou seria dizimada ou tomaria de uma vez o controle. Então eles acreditavam nesses momentos, assim, de grandes lutas entre bem e mal, que seria meio apocalíptico, que é muito parecido com o que o Anon prega. Medo. E desde as eleições de 2020... o QAnon também se tornou um reduto à falsa teoria de que a eleição do Donald Trump foi roubada, né? Alguns QAnon acreditam que ele ainda é o presidente legítimo, olha só, veja você. Embora alguns tenham relutantemente aceito a realidade de que ele não é. Inclusive o QAnon, que pra quem acompanhou isso deu muito barulho no começo desse ano, né, de 2021, a invasão no Capitólio foi motivada por grupos QAnon. Todos os participantes ali da invasão, eles tinham uma movimentação muito ativa em grupos QAnon e pregam, sim, né, crenças ligadas, nem sei como chamar isso, de teoria da conspiração, de seita, culto, nem sei. Gente, que nome dá. Gente, vamos explicar o que é Capitólio, né? Porque senão o pessoal vai estar achando aqui que Capitólio é aquela cidade de Minas Gerais, entendeu? Que o Eduardo Costa tem uma casa lá que inclusive é alugada a mansão dele, tá, gente? Momento fofoca aqui. Mas é verdade, a casa dele é alugada lá, entendeu? Mas enfim, né? Mas não é esse Capitólio, tá? O Capitólio que as meninas estão falando, na verdade, é o centro legislativo do estado americano, que fica na cidade de Washington, né, nos Estados Unidos. Continuando a parte da invasão do Capitólio, né? A gente teve a tentativa da primeira invasão, né? Que infelizmente acabou com a morte de 4 pessoas e 52 pessoas presas. Então realmente foi muito grave. E se você procurar fotos na internet, vídeos na internet, você vai ver muitas pessoas fantasiadas, entre aspas, de xamãs. Esses autodenominam xamãs, esses grupos que encabeçaram essa invasão. Fora isso, a própria teoria, essa própria conspiração, chegou a apostar que faria uma nova invasão ao Capitólio no dia 4 de março. E quando o FBI soube disso, botou a inteligência para poder tomar conta do Capitólio, cercando o Capitólio e evitando de que alguém, ou esse grupo, esse QAnon Friends aí, invadissem o Capitólio novamente no dia 4 de março. Fora isso, esses dias, há pouco tempo atrás, a teoria também, eu vou falar teoria porque eu não sei quem é, tá, gente? Esse QAnon, não sei quem é esse Q. Então o Q postou mais uma vez que eles iriam tentar novamente no dia 20 de março. Ficaremos aí à espreita. Dia 20 de março vai ser um dia... Quando que a gente vai lançar esse daqui? Esse daqui vai ser lançado no dia 18, olha aí, ó. 2 dias depois, provavelmente pode ter uma invasão ao Capitólio dos QAnon. Outra coisa interessante sobre a invasão ao Capitólio é que até hoje existem pessoas que ficam lá plantadas na Casa Branca esperando o retorno do Trump. Elas acreditam que o Trump ainda vai voltar. Também tem alguns fatos curiosos sobre as pessoas que participaram. Se vocês se relembrarem, um dos pontos que eles batiam muito para sustentar o movimento é que houve uma fraude eleitoral, então que o Biden ganhou do Trump na fraude na contagem dos votos. E depois que o FBI começou a identificar as pessoas que participaram da invasão, eles viram que uma boa parte dessas pessoas não votou nas eleições. Então eles sustentavam uma fraude na contagem de votos de uma eleição que eles não participaram. É isso, tá vendo? Genial. É que nem você querendo fazer dieta e comendo coxinha todo dia. Gente, não funciona, você não faz sua parte. Tem que votar, cara. Você quer o cara lá, tem que votar. Achei ofensivo esse trecho, quero retirar. Não pode falar que não pode comer coxinha se fizer dieta. Não tô falando isso, eu tô falando coxinha direto. Você vai lá, come coxinha no almoço, coxinha na janta, coxinha no café da manhã, não dá.
entendeu? Tem que ter uma refeição balanceada aí. E um ponto que eu acho que é legal a gente falar também, gente, é das consequências disso para a vida das pessoas. Então, morreram pessoas na invasão do Capitólio, pessoas que participaram contando que o Trump, de alguma forma, ia vir salvá-las. Trump simplesmente se aposentou, foi lá pro retiro dele e deixou essas pessoas aí à deriva. E como a gente comentou lá no começo do episódio, que a Tassi comentou, eles são classificados como um grupo terrorista doméstico. Então essas pessoas estão com várias restrições, inclusive de acesso a voos. Tem alguns vídeos na internet, se vocês procurarem, de pessoas que participaram da invasão do Capitólio e que agora não conseguem sair dos Estados Unidos, não conseguem pegar um avião, porque elas estão classificadas como terroristas. Então, isso é sério. Às vezes a gente vê essas coisas circulando na internet e não leva a sério, acha que é só uma bobagem, mas isso tem consequências reais para a vida das pessoas. Sim, tem consequências muito sérias. A gente tá lidando com vidas. Não é brincadeira, não. Sim. O QAnon, até onde eu tinha visto, ele começou num lugar assim muito popular em 2017. Imagina, fóruns de internet. Tem que ser, né, nesses lugares. Nossa, não tem como, gente. Né? É maravilhoso. E não foi em qualquer fórum, né? Não foi em qualquer fórum. Foi no fórum mais radioativo da internet. Os fóruns como o 4chan e o 8chan, que são frequentados por conservadores norte-americanos. Então, se esses conservadores forem que nem os vulgos conservadores daqui do Brasil, já dá pra ver que rolou lá, né? Então, enfim. Fora o 4chan, ele teve vários problemas, né? Ele não só em relação ao QAnon, mas várias coisas muito problemáticas dava para encontrar no 4chan. Fóruns sobre pornografia, inclusive pornografia infantil, alguns posts incitando crime de ódio. Então, por isso que eu falei, né? Era um local bem duvidoso da internet durante muito tempo. E aí, em 2017, ainda tava todo vapor. Sim. E por que o nome é QAnon, né? Porque a letra Q, que seria o Ki em inglês, né? É o nome, né? O codinome do cara lá, desse profeta, vamos dizer, né? Do movimento, né? Que as pessoas acreditam que ele seja uma pessoa influente no governo, no antigo, né? Governo do Trump, né? Ou seja, né? Faz lá parte lá do partido republicano, por aí. E ele deixa algumas informações lá na internet para que o pessoal consiga decifrar, né? Enfim. E aí, por isso que surgiu essa rede toda louca dessas teorias. E o Anon é porque seria a palavra anônimo em inglês. E algumas explicações que circulam na internet, por que o Kill, né? Porque ele usou esse codinome para fazer as postagens. O Kill, ele tá relacionado a um nível de segurança, né, nas agências governamentais dos Estados Unidos que se chama Kill Clearance. Isso quer dizer o quê? As pessoas que têm essa credencial de segurança são as pessoas que têm acesso a informações sobre armas nucleares. Então é um dos níveis de privilégio mais altos do governo dos Estados Unidos. Pessoas que possuem esse nível conseguem acesso a informações muito confidenciais. Uma outra referência também, o porquê a letra Q foi utilizada por essa pessoa para postar essas mensagens na internet, lá em outubro de 2017, é um codinome que foi utilizado por anarquistas e esquerdistas, curiosamente, né, já que a gente está falando de um movimento de extrema-direita, e que eles tinham um personagem chamado Luther Blissett. Essa pessoa nunca existiu, né? Então existem até algumas fotos, se vocês pesquisarem na internet, mas esse cara nunca existiu de verdade, ele era um pseudônimo. E ele foi utilizado por esses movimentos, lá na década de 90, para espalhar trotes, para fazer algumas brincadeiras e até espalhar notícias falsas lá no começo da internet. E esse personagem escreveu um romance que se chama Kill, ou Q, em 1999. Então, são algumas explicações de por que ele escolheu esse codinome. Pra gente ter um panorama assim, bem grande, de quem acredita no QAnon, segundo o The New York Times, os primeiros adeptos eram principalmente partidários de Trump, de extrema-direita, mas em 2020 o movimento expandiu seu alcance para incluir desde mães de yogas preocupadas com a saúde, até libertários anti-lockdown, e até mesmo cristãos evangélicos. Ao contrário dos estereótipos de movimentos extremistas, o QAnon
não parece ser denominado principalmente por homens jovens ou pessoas em dificuldades econômicas. Existem até graduados em Harvard e executivos de Wall Street que acreditam nisso. QAnon, ele atrai muita gente por conta das táticas que eles usam. Eles juntam muitas questões negacionistas, questões racistas, ou pautas, assim, extremamente conservadoras, eles conseguem juntar tudo isso, então eles atraem muito público, né? Essa pessoa que se denominou aí de QAnon, ele começou, então, a postar algumas mensagens nesses fóruns, falando que ele era uma pessoa que participou do governo Trump, que conhecia o governo dos Estados Unidos profundamente, e ele começou a lançar algumas mensagens codificadas na internet, que eles chamavam de Q Drops, né, como se fosse, vamos dizer assim, as gotas, né, de informação, pílulas, né, de informação, como a gente fala, ou breadcrumbs, migalhas de pão. E ele lançava essas mensagens enigmáticas, geralmente com alguns slogans bem chamativos. Um dos mais famosos deles é aquele Onde Vai Um, Vamos Todos, que vocês conseguem ver em vários vídeos do QAnon, porque existem vários na internet, e eles sempre usam esse slogan do Onde Vai Um, Vamos Todos. E também o Follow the White Rabbit, ou Siga o Coelho Branco. Pra quem assistiu Alice no País das Maravilhas, lembra de que ela consegue chegar no País das Maravilhas seguindo o coelhinho branco que tá atrasado, né? Então eles usam essas referências de enigmas, de vídeos na internet, eles têm uma presença online muito forte. E aí eles juntam várias teorias da conspiração, várias questões negacionistas, e por isso chama tanta atenção. E por causa dessa presença... o QAnon também desenvolveu uma presença internacional muito grande, né? Foi adotado por alguns teóricos da conspiração extremistas de extrema direita em países como Reino Unido, Alemanha, Japão, e eu posso dizer que também no Brasil, gente, já o brasileiro não tem um dia de paz, né? Ele não tem direito a ter um dia de paz. Como se a gente precisasse importar esse tipo de coisa. Não, é maravilhoso, né, gente? O QAnon, ele deve muito a sua popularidade pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, né, que amplificaram as suas mensagens e que recomendam os grupos e as páginas do QAnon para que novas pessoas possam acessar por meio do algoritmo. Favorece, né, esse algoritmo. Ai. Sim. Nos últimos meses, muitas das redes sociais importantes tomaram medidas para poder banir o conteúdo do QAnon, porque como a Tassi falou, já foi considerado uma ameaça, né, pelo FBI. E nisso... Em outubro do ano passado, o Facebook e o YouTube anunciaram uma ampla proibição do QAnon e removeram milhares de contas, páginas e canais de suas plataformas. Isso também inclui algumas contas do Twitter e também várias plataformas menores, como Etsy e Pinterest. Pinterest, gente! No Pinterest! Como alguém ia fazer teoria da conspiração no Pinterest, gente? Não consigo entender. E até no Discord. Alô, Discord! Também tomaram medidas para limitar a influência do QAnon, pra você ter uma noção. Pois é, só no Twitter eles suspenderam 70 mil contas. Nossa! Muita coisa. Uhum. E tem muita gente dedicada a descobrir quem são essas pessoas, né? Existem já até algumas iniciativas, inclusive a gente vai deixar o link para quem tiver interesse, mas tem uma pesquisa que está sendo feita até com os órgãos de segurança de vários países que chegaram no resultado de que o QAnon possa ser, na verdade, 2 pessoas. Inclusive, uma delas eles suspeitam que seja um dos fundadores do 4chan, né? Mas não tem nada ainda comprovado. E aí, para isso, eles usam algumas técnicas que eu achei muito interessante. Eu nem conhecia isso muito a fundo, né? Mas aí, pela pesquisa, eu consegui achar algumas páginas. Achei muito interessante. Sabe algo parecido com o que a gente vê naquela série de Criminal Profiling, né? De criar um perfil criminal da pessoa a partir da forma que ela fala, que ela escreve. Existem algumas iniciativas que fazem isso online. Então, a partir de coisas que você posta, a forma que você escreve na internet, as coisas que você curte, eles conseguem criar um perfil, mais ou menos, de quem é você. E aí, com base nisso, eles estão tentando chegar na identidade dessa pessoa que começou o QAnon, das pessoas, né? Porque eles suspeitam que seja mais de uma. Alô, Vitor metaforando! Bora ajudar a denunciar essas pessoas, por favor. E, gente, e aquela história do Pizzagate? Nossa, Pizzagate é fantástico. Eu acho que não dá pra falar de QAnon sem falar de Pizzagate. Nossa, até o porque vídeo veio antes, né? Nossa, sim, não, veio antes. Nossa, é bizarro. O vídeo em si da captura do cara é bizarro. É bizarro. Bom, pra explicar um pouquinho sobre o Pizzagate, né? Então ele aconteceu em 2016, lá no meio da campanha presidencial, em que tava aquela coisa bem polarizada, né? De Trump versus Hillary Clinton. E aí começou a circular pelo WikiLeaks,
né? O Wikileaks, para quem não conhece, ele é um site muito famoso por vazar documentos sigilosos. Já vazou alguns documentos bem comprometedores do governo norte-americano. E nessa ocasião, lá em março de 2016, eles divulgaram alguns e-mails do gerente de campanha da Hillary Clinton na época, que era o John Podesta. E nesses e-mails, ele conversava com o James Alefantis, que é dono de uma pizzaria chamada DC Comet Ping Pong. É uma pizzaria bem famosa nos Estados Unidos, uma cadeia de pizzarias, na verdade. E aí o John Podesta estava conversando com esse cara sobre possíveis doações de campanha. Até aí, nada que a gente nunca tenha visto antes. E aí, nesses e-mails divulgados, eles falavam sobre as doações e também comentavam algumas coisas relacionadas a essa pizzaria. E não se sabe como, nem porquê, começou a circular na internet e no Reddit, no 4chan, como não poderia deixar de ser, algumas mensagens em tom conspiratório, dizendo que, na verdade, esses e-mails denunciavam uma rede de pedofilia e de tráfico sexual de menores. Que a pizzaria seria, assim, um dos pontos que eles usariam para fazer isso. Teoria muito louca. Eles falam, por exemplo, que alguns termos que tinham nos e-mails, como cheese pizza ou pizza de queijo, significava, na verdade, child pornography, né? Por conta do cheese pizza, né? CP. Seria um codinome para child pornography, ou pornografia infantil, que quando eles usavam a palavra pizza sozinha, ela se referia a meninas, e quando eles falavam em hot dog, eles estariam mencionando meninos que seriam traficados. E a palavra sauce, ou molho, era um codinome para orgia. Mas, gente... Ai, meu Deus. Não, que horror. É muita criatividade. E eles falam que. E eles nisso também do Pizzagate, eles falam que nesse lugar, nessa pizzaria, né? Ocorria também rituais satânicos lá, né? Algo assim. Por que não? Já tá lá, né? Por que não aproveitar a ocasião? Então, nossa, que doideira. Colocaram fotos, gente, online. Tem fotos do suposto porão da pizzaria. Tem uma foto de um porão qualquer e que eles começaram a circular como se fosse porão da pizzaria. E aí o Pizzagate, ele tem o clímax, como a Beta mencionou, porque uma pessoa que se chamava... Ai, gente, esqueci aqui o nome dele. Não peguei aqui eu também o nome dele. Então, um homem, né, influenciado por essas teorias aí sobre a pizzaria, o que ele decidiu fazer? Invadir a pizzaria armado, com uma metralhadora, para salvar as crianças que estavam sendo traficadas ali. E não precisamos dizer que quando ele entrou na pizzaria, ele encontrou de tudo. Encontrou farinha, encontrou tomate, encontrou massa e não encontrou crianças. Encontrou só o estoque da pizzaria, como era esperado. E ele foi preso. E quando ele foi preso, ele se mostrou muito decepcionado, disse que ele tinha acreditado nessas teorias da conspiração, enfim, o cara prejudicou a vida dele totalmente por uma coisa sem sentido nenhum. E na época, esse cara, ele tinha 28 anos, né, e ele chegou a ser condenado a 4 anos de prisão, então provavelmente ele foi solto aí no meio da pandemia. Não, e é legal, né, assim, é instrutivo, legal não, né, mas é instrutivo pensar o que faz uma pessoa ser atraída, né, para um movimento desse, né? Algumas pessoas comparam que o QAnon é um jogo multiplayer massivo, por causa da maneira com que ele convida os participantes a co-criar um tipo de realidade compartilhada cheia de personagens recorrentes e conhecidos, com tramas mutáveis e intrincadas missões de resolução de quebra-cabeça. Além de, que a gente já falou aqui, do QAnon ser comparado também a uma igreja, né? Tem um designer de jogos que se chama Adrian Hong, que escreveu sobre a semelhança do QAnon com jogos de realidade alternativa, que diz que os crentes abrem um fascinante mundo de fantasia de guerras secretas e cabalas, e Hillary Clinton controlando coisas, e oferece explicações convenientes para as coisas que parecem inexplicáveis ou erradas sobre o mundo. Então, assim, as pessoas que participam disso, elas ficam tão envolvidas, tão imersas nessa situação, que acabam vivendo praticamente no mundo paralelo. Olha só. A gente vê isso acontecer muito em seitas, né? Seitas, cultos, é uma tática comum. Encontrei aqui o nome dele, da pessoa que invadiu a pizzaria, é Edgar Welsh. Inclusive, ele chegou a disparar 3 vezes, então ele poderia ter matado alguém, né? Porque tinham pessoas na pizzaria, mas por sorte ninguém foi atingido. E um dos efeitos do QAnon, e que vocês conseguem encontrar várias reportagens sobre isso, a gente vai colocar algumas lá no post,
é um efeito muito semelhante ao que acontece nesses cultos, de quebra de famílias mesmo. Tá chegando num ponto que tem famílias que não se falam mais por conta dessas crenças do QAnon. A pessoa fica num mundo paralelo. Você achando que Corinthians versus Palmeiras dava problema? Olha aí, gente. Se Bolsonaro versus Lula dava problema? Olha aí, gente. Pois é. Não é nada. Mas eu acho um pouco eu acho um pouco parecido com esses. Quando envolve política, porque querendo ou não, o QAnon tem muito. É uma teoria basicamente política também, né? Se a gente for analisar. Não é muito diferente do que a gente vivencia aqui no Brasil, eu acho, nos dias atuais, assim. Porque é muito ligado à questão da polarização, entendeu? Tipo, é uma teoria de extrema direita. Não é muito diferente. Cada um vive no seu mundinho ali. Não é muito diferente mesmo. E um dos pontos do QAnon é que, além dessa polaridade, eles têm um movimento negacionista muito grande, né? Então a gente viu isso acontecer demais na pandemia. E o mais interessante que eu achei do QAnon é que eles não se limitam à questão da pandemia, de vacinas, enfim. Eu não sei se vocês encontraram isso também nos movimentos de vocês, nas pesquisas de vocês, mas eles chegaram a ser negacionistas em relação à tempestade Filomena. Sim, eu vi. A tempestade só de brincadeira. Sim, sabe o que eles aconselhavam as pessoas a fazer? Primeiro, né, pra quem não acompanhou, a tempestade Filomena ela aconteceu também no começo de 2021, lá em janeiro, e ela atingiu a Europa, então com ondas de frio muito rigorosos, com ventos muito rigorosos. Então, muitas cidades ficaram debaixo da neve mesmo. E aí, eles falavam para as pessoas tentarem colocar fogo na neve, porque elas iam perceber que aquilo não era neve, era plástico. Era tudo uma mentira. Gente, como que a neve é uma mentira? Se é um fenômeno natural. Eles são muito contraditórios. É que nem quem acredita que a Terra é plana, né? Ai, enfim. Não, mas falaremos da Terra plana outro dia. Sim. Vamos deixar o hate para outro dia, não precisa ser agora. Não precisa ser agora, gente. Deixa para outro dia, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, vai chegar. Ai, só por Deus. Ai. Mas enfim, o que a gente conclui? Que a gente vive mais que no meio de pessoas loucas do que a gente imaginava. Só isso. E vocês chegaram a ver as outras teorias que o QAnon? As outras ramificações, assim, algumas das crenças mais comuns do QAnon, tem uns muito legais. Tem uma crença que eles acham que o John Kennedy tá vivo ainda, né? Que eu vi. Nossa! Que tem uma loja de móveis chamada Wayfair, que vende crianças no site. E a do Kim Jong-un também. Do presidente norte-coreano, que tem uma teoria muito louca deles de que o Kim Jong-un foi colocado na realidade pela CIA, né, pela CIA, nesse posto, então, de tirano da Coreia do Norte, e que ele foi liberado em 2018 pelo Trump, que colocou um dublê no lugar dele. Sim, eu vi isso. Muito boa essa teoria, um dublê. Gente, é maravilhoso. Só fica melhor. O que eu achei é que vai ser muito interessante. Soltaram ontem a notícia de que a HBO vai lançar um documentário sobre QAnon. Vai ser Kill, Into the Storm. E vai contar as origens das publicações, dissecar as principais teorias e ir fundo na pesquisa para tentar decifrar quem são os responsáveis pelas postagens. Então eu tô bem curiosa para saber, para acompanhar isso na HBO. E além disso, no dia 10 de março, o South Park, a série animada South Park, soltou um episódio falando justamente sobre QAnon. Eu achei muito sensacional. Foi essa semana, na semana da gravação. Eu falei, nossa, não acredito. É maravilhoso. E o episódio se passa num mundo com Covid, onde os moradores de South Park conhecem um grupo de estudantes radicalizados chamado New Kids, que faz, né, uma alegoria ao QAnon. E que passam a adorar Satã, enfim. É o QAnon perfeito. Eu também tô muito curiosa pra ver. E outra coisa também que eu vou recomendar vocês assistir o Borat, o segundo filme, que é o filme subsequente de Borat, entregando um suborno prodigioso ao regime americano para beneficiar a nação que já foi gloriosa do Cazaquistão. Esse é o título do filme em português, né? É o filme 2 do Borat, que ele também faz muitas críticas ao QAnon, inclusive com a presença do Tom Hanks
no filme. E é muito engraçado, eu recomendo fortemente vocês assistirem. QAnon é bem interessante porque ele faz um crossover com outras teorias da conspiração, assim. Então ele fala de pessoas que morreram e foram substituídas, tem a questão das vacinas, tem 5G, tem teorias místicas sobre QAnon, que falam que a gente tá vivendo um grande despertar, né? Mistura uma coisa meio New Age com QAnon. E logo que o QAnon surgiu, que se imaginou que tinha relação com uma outra teoria que circula na internet há muito tempo, que inclusive eu acho que vale um episódio da gente falar sobre isso também, que é a Cicada 3301. Então, quando eles começaram a lançar esses códigos na internet, não vou esgotar aqui o da Cicada, porque a gente vai falar no outro episódio, mas esse movimento Cicada 3301, supostamente era uma iniciativa do FBI, do Serviço Secreto dos Estados Unidos, para encontrar pessoas superdotadas, com QI muito alto na internet. Então eles lançavam alguns códigos para ver se as pessoas decifravam. Essa é a ideia do Cicada 3301. E muita gente imaginou, logo que começou o QAnon, que tivesse alguma relação, né? Porque já que eles trabalham muito com quebra-cabeças, com códigos, eles imaginaram que tivesse alguma relação, que fosse uma ramificação da cicada. Mas, pelo visto, acho que não. Foi para um caminho mais estranho ainda do que dessa teoria. Eles conseguem encaixar todas as teorias, né? Foi o que a gente já falou. Todas as teorias não só. Kennedy é 11 de setembro, não sei nem o que falar. Foi minha sensação também, quando eu terminei de ler, eu falei, gente, eu não sei nem como classificar isso daqui. Então, eu parei assim e falei assim, gente, isso aqui não é uma teoria da conspiração. São várias teorias juntas. Qual é o adjetivo para várias teorias da conspiração junto? Não tem, entendeu? Não tem uma palavra, um substantivo que junte todas essas teorias em uma palavra só. Não tem. Eu só sei que é bizarro mesmo. É muito bizarro. Mas... Nossa, eu falei nossa de novo. Eu quero ver quantos nossas eu falei nesse episódio. Você que tá escutando, anote quantos nossas eu falei nesse episódio e comenta aqui pra gente, por favor. Bom, galera, eu acho que esgotamos aqui sobre o QAnon. Esgotamos por hoje, né? Porque o QAnon é uma teoria da conspiração que se renova e se alimenta todo dia. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama do que é o QAnon hoje. Uhum. Vou aproveitar aqui o finzinho do episódio. Meninas, também se quiserem contribuir aí com o nosso jabá, então lembrar vocês de que a gente tem episódio novo toda quinta-feira. Eu sei que a maioria de vocês escuta no Spotify, mas quem tá escutando pelo Apple Podcast, se puder deixar uma avaliação também pra gente, deixar lá o seu review, suas estrelinhas, isso ajuda bastante o podcast a chegar em mais gente. Se vocês gostam do nosso conteúdo, a gente tá presente aí em todas as plataformas de streaming, praticamente. E também no YouTube. Então curtam aí, compartilhem, comentem, né, nos vídeos, nas postagens, se vocês estão gostando dos episódios, se tem algum tema que vocês querem ouvir, porque isso ajuda a gente a melhorar o podcast. É verdade, né? A gente também aceita sugestões, né? Porque a gente tem a nossa listinha, assim, dos assuntos que a gente vai falar ainda, mas se tiver um assunto muito pedido também, a gente vai comentar aqui também. Claro, com certeza. Podem mandar sugestões. Eu realmente quero saber o número de nossas que eu falei nesse episódio. Por favor, comente. Comenta também o que você acha dessa conspiração. Se você já sabia disso antes, se você ficou sabendo agora. Se você conhece alguém que acredita. Principalmente quem está ouvindo a gente dos Estados Unidos. Se você conhece alguém que acredita, comenta aqui pra gente poder interagir com vocês e conhecer mais vocês, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Tchau, beijos.